Olá, eu sou a Camila Graça. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou Juliana Esperandil. Eu sou Luiz Gama, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo Furado. Hoje, pela primeira vez, no formato 4+1, o tema de hoje é o inconsciente teatral e nosso primeiro convidado é ninguém mais, ninguém menos que Antônio Quiné. Então, roda a vinheta aí. Hoje a gente recebe com muito entusiasmo o nosso primeiro convidado do podcast, Papo Furado. É um convidado que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar mesmo assim. Antônio Quiné, psicanalista, doutor em filosofia pela Universidade de Paris 8. Hoje mora no Rio e coordena várias atividades por lá. É membro da Escola de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano, professor da pós-graduação em Psicanálise, Saúde e Sociedade na Universidade Veiga de Almeida, no Rio. E acho que, como a gente vai falar do Inconsciente Teatral, que é o livro do Quiné, a gente tem que dizer também que ele é diretor da companhia Inconsciente em Cena, no Rio. Ele já apresentou algumas peças, né, no Brasil e fora do Brasil. E esse livro que a gente vai comentar hoje, ele foi lançado no Brasil há um tempo e há pouco tempo ele foi lançado em francês, aqui em Paris. Eu tive o prazer de participar do lançamento do livro. Então, eu estou aqui com o meu exemplar francês, com a capa um pouco diferente, Tem né? E português aqui também. é um livro muito bom de ler, né? Como, aliás, o Quiné escreve assim de forma muito clara e muito fácil de acessar a psicanálise. Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a ideia central do livro. A gente escolheu esse tema, né? E esse livro porque eu acho que ele faz um resumo do que a gente vem trabalhando esse mês. A gente falou sobre o inconsciente, então a gente falou sobre o tempo de uma análise, sobre o local de uma análise, sobre o que é e o que não é psicanálise, inconsciente e linguagem. E agora vamos falar desses dois universos, que é a psicanálise e o teatro, que são homólogos. Bem-vindo ao Papo Furado, Quiné. Obrigado a todos e não todas. Estou muito satisfeito de poder estar aqui participando desse papo furado, adoro o nome, muito bom, né? Que todo papo tem seus furos, né? E todo furo pode ter um papo. Então, gosto muito dessa ideia e estou muito feliz de estar aqui, né? Você me pediu para eu falar assim do eixo principal do livro, né? O eixo principal do livro é fazer uma articulação entre a psicanálise e o teatro, mostrando que o teatro está na origem mesmo da descoberta do inconsciente com Freud e vai até o último, né, ensino de Lacan com os nós borromeanos, que eu articulo, né, chamando do inconsciente teatral. O livro, então, ele percorre, tem uma parte assim, né, que assim muito teórica da história da psicanálise, que começa com Freud descobrindo a partir do espetáculo, da encenação da peça Édipo Rei, ele descobre os desejos criminosos que todos temos, no caso com o personagem Édipo, ou seja, de, né, ter sexo com a mãe e matar o pai. E eu sempre insisto nisso, que não foi a partir do mito de Édipo grego que Freud descobriu inicialmente os desejos criminosos e, em seguida, né, posteriormente, ele desenvolveu o que ele chamou de complexo de Édipo. Não foi a partir do mito, foi a partir do efeito do espetáculo, da montagem da peça Édipo Rei, o efeito no espectador. Isso é muito importante. Então, eu vou muito a Freud e a Lacan também, eu atravesso a psicanálise inteira, praticamente, nesse livro, a partir de uma tese que é o inconsciente é estruturado como um teatro. Essa tese ela é um prolongamento da tese lacaniana do inconsciente estruturado como uma linguagem, e eu acrescento essa minha tese do inconsciente estruturado como um teatro, ela engloba a tese Lacan do inconsciente estruturado como uma linguagem, com a qual ele revolucionou a psicanálise inteira, né, a partir dos anos 50. Né? Só que Lacan não parou aí. Né? Lacan tem várias definições do inconsciente, né? O inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Mas no final o inconsciente como saber sobre a língua, e que eu exploro também não só esses dois conceitos de inconsciente, como eu vou no Novo Romeano, fazendo uma proposta de que
o teatro, o espetáculo teatral, sempre lembrando que quando a gente fala de teatro, não se resume ao texto, o teatro sempre engloba texto e espetáculo, sempre engloba um real da presença de pelo menos um ator e um espectador, senão não é teatro. Então, o teatro não é apenas a peça encenada, é o espetáculo, é o aqui e agora do ator com o espectador. Para ter teatro, tem que ter pelo menos um espectador, tem que ter pelo menos um ator e um espectador. Primeira definição. Segunda definição de teatro trata-se de um sujeito que ele fala como um outro. Sempre é falar. Se você está falando, o teatro é um ator que está lá e fala eu, Hamlet, eu, Rei Lear, eu, Ismael, né? Que todo mundo sabe que não sou eu que né, mas a gente estabelece o pacto, né? O pacto teatral, o pacto no laço social, que faz com que as pessoas acreditem, tomem por verdade aquilo que está sendo encenado como mentira, ou seja, como ficção. Bom, então, a minha tese, o inconsciente é estruturado como um teatro, parte, então, do teatro como forma de arte que mais se aproxima do inconsciente. Aí vocês vão dizer, poxa, que mas Lacan falou que é a música, lá no seminário 11, ele tem razão, de uma certa forma, porque na música, a música enquanto tal, é em enunciação pura, sem enunciado algum. É uma pura enunciação, a música. Luiz Gama, que é músico, sabe disso, né? Existe a música, existe a letra, mas a música independe da letra, tem letra sem música, mas não tem letra. Tem música sem letra, mas não existe letra sem música. Letra sem música é poesia, né? A música precisa da música, né? Da melodia. Então, você diria que o roteiro, você diz que tem um roteiro que nos escapa, né, no livro, né, o roteiro do grande outro. Tem um roteiro que é imbuído de uma partitura, que, né, são as palavras com uma cadência musical de La Língua, né, que está aí por trás. Né? Com seus tempos, suas notas, seus agudos, seus graves, né? É que se trata do poder aí da enunciação, né, do sujeito. Exatamente, por onde rola o desejo e o gozo. Como Lacan diz, o desejo é articulado, porque ele vai se articulando em palavras, mas ele é inarticulável, porque quando eu digo eu desejo isso, já não é mais isso, né? Então, ele vai, né, na enunciação musical de La Língua, né? E tem até um capítulo que eu chamo o teatro musical de La Língua, porque é uma teatralização, é uma colocação em cena, né, dessa música do inconsciente. Então, ela está implicada. Então, voltando, né, à minha tese, o teatro é um modelo de arte que mais se aproxima, digamos assim, do nosso espaço psíquico. Então, por que eu digo isso? Porque no teatro nós temos o simbólico, que é o texto. Nós temos o real, que eu declino em várias modalidades o real, no teatro, como ele se apresenta, no teatro, inclusive, da vida, digamos assim. O teatro, o real, primeiro, da presença, é uma presença aqui e agora, como, né, do encontro tíquico, como tem do analista com o analisando, o encontro tíquico, né, da tique, do espectador e do ator. O real de la língua, né, que Lacan, né, fala do real de la língua, como quando ele aproxima o inconsciente do real, o inconsciente real ele chama inconsciente da la língua, o inconsciente simbólico é o inconsciente estruturado com a linguagem. Diferença entre linguagem e la língua eu trabalho muito, né, nesse livro também. E o imaginário do corpo. E o real também. O real da presença, o real da la língua, ou seja, que aparece em toda essa musicalidade, na entonação, na enunciação, etc. A enunciação corporal, que é uma coisa que eu desenvolvo muito, né? A gestualidade do corpo, o movimento sem fala, mas que, como diriam os franceses, ça parle. Isso fala, só que não é fala, mas é linguagem, né? Então, o inconsciente está no corpo. Então, é claro, isso Freud descobriu o inconsciente, antes de tudo, no corpo, com as histéricas lá do Charcot. Então, eu dou muita ênfase a esse encontro com Charcot, já fiz peças sobre isso e tudo, mas no meu livro, né, então a histeria volta em alguns momentos, e o afeto que provoca no espectador, o afeto que circula, que é um dos nomes do real também, né? O real é da ordem do afeto, o afeto que Lacan vai dar toda a ênfase é a angústia, mas não é o único afeto. Isso é essencial. Acho que essa coisa do afeto é essencial, né? Porque a arte tem esse poder de tocar em algo do real
que faz a gente sentir aquela arte de formas diferentes, né? Toca em cada um em algum ponto que às vezes é tão difícil de colocar em palavras e explicar, mas a arte ela atravessa isso. Tem uma coisa interessante nessa proposição que você faz do inconsciente teatral, porque a Colette fala do inconsciente poema, que é o inconsciente de La Língua. Então, me parece que o inconsciente teatral, ele junta o inconsciente estruturado como uma linguagem, mais o inconsciente poema. O poema nesse sentido do poema chinês, né? Que seria o poema que Lacan vai começar a estudar, que se estabelece pelo fato de que uma palavra, né, um som de uma palavra pode ser escrito de formas diferentes. E aí a gente entra na coisa, né, do neologismo de Lacan, né, da homofonia e de todo esse campo que se abre, né, no universo da psicanálise lacaniana para a gente entender que aquilo que é dito e que foi um dia, né, que é enunciado e que foi um dia interpretado por aquele sujeito, pode ser interpretado de outras formas, pode ser lido de outras formas, pode soar de outra forma. E tem uma coisa muito bonita na coisa do som, porque o som, como ele ressoa nesse corpo, né? Você estava falando do corpo que conta alguma coisa, do corpo que tem uma enunciação, que é exatamente o que faz a diferença do Freud neurologista, né? Para o Freud que começa a descobrir a psicanálise, que entende que aquele corpo histérico que está ali está enunciando uma história por trás daquilo. E aí logo existo, né? A gente entra botou na coisa da pulsão como essas palavras que ecoam no corpo, né? Que a gente pode pensar o real por aí. É muito bonito. E agora me veio, inclusive, e aí é até uma questão que eu queria te fazer aqui, né? Porque você traz muito essa coisa do teatro, né? Eu fiquei pensando com relação se a gente for pensar em filmes e tal, porque tem uma trilogia muito conhecida, inclusive, do Ingmar Bergman, que é a trilogia do Silêncio. E realmente são filmes que provocam um certo desconforto, né? Assim, são falas bem espaçadas, o ritmo dos filmes, que são 3, diferente. Como é que você pensa isso? Ou será que a gente pode articular também? Então, voltando à questão do real. Né? Então, tem o real dos afetos que se presentifica tomemos o teatro como exemplo, né? Tanto que Aristóteles ele vai definir o que é propriamente a tragédia, que é o modelo da arte, né? No primeiro livro sobre estética do mundo, que é a Poética de Aristóteles, o modelo é a tragédia. E que ele fala que os afetos, e trata-se, né? Tem como objetivo fazer a catarse do terror e da compaixão. Então, os afetos que aparecem ali, a terror e compaixão, são derivativos da angústia, né? Do real. E tem isso que vocês falaram, que eu queria chamar a atenção, que é o pulsional. O pulsional presente durante o espetáculo teatral, que aparece no olhar que circula entre a plateia e palco e o som, a pulsão escópica e a pulsão invocante, e que bate no corpo, né? Eu digo, né, que o corpo é o tambor da pulsão invocante e a tela da pulsão escópica, que ressoa, né? Por isso que Lacan diz que a pulsão é o eco de um dizer no corpo, né? Então, depois articulo também o dizer é da ordem do ato. Então, eu trabalho muito também a questão do ato, como tem o ato no teatro, a gente vê o ato, sem falas. O que é importante que vocês estão falando, que eu chamo a atenção, quando vocês colocam, né? A Juliana coloca a questão do som, depois eu vou falar, e você do silêncio, o som, o silêncio, a fala intercortada, aquilo que se ouve, ou seja, os ecos e o que nos afeta da pulsão invocante. Uma coisa que é importante e que eu chamo a atenção, que Lacan não chama a atenção, mas eu quero, mas está ali dentro do Lacan, né, que Colette também não chama a atenção, que o inconsciente poema, para ele se presentificar, o que ele precisa? Ele precisa ser dito. Não adianta estar escrito, não é suficiente. Um poema dentro de um livro fechado é uma letra morta. Ele só toma vida com o som que cada um dá. Então, eu acho muito importante, ou seja, a enunciação. E eu trabalho muito com o conceito último de Lacan, não como sujeito do inconsciente, que ele deixa um pouco de lado na última parte do ensino de Lacan, mas o conceito de corpo falante. É o corpo que é falante, né? Então, fala através da minha boca, mas ele é falante, o corpo, né?
Então, o poema, inconsciente poema, para ele apresentar-se como inconsciente, ele precisa ser dito. E é por isso que a análise precisa ser dita. Senão a gente faria uma análise por escrito. Não aceitem, com essa coisa online que tem, não aceitem nada que os pacientes escrevam para vocês. E eles têm mania, né? Porque querem, estão sempre driblando fora da sessão. Tive um sonho, aí escreve um sonho. Fala sério, cara, não Posso ler? Escrevi o sonho em detalhes para não esquecer nada. Eu posso ler? Tem isso também, né? Não lê não, fala, lembra, vê o que vem. Para a pessoa entender que o que importa é o que vem, né? Vocês estão entendendo a diferença? Eu não estou contestando, eu estou contextualizando o inconsciente lá, a língua, e o Lacan fala. O modelo é lá no ele fala no seminário 23, o modelo do inconsciente é a literatura. Desculpe, Lacan, mas eu não acho. O modelo do inconsciente é o teatro, porque ainda não falei do imaginário. Porque tem o imaginário o que é o imaginário? O corpo, como fazendo parte, os corpos são imaginários, né? Isto aqui é o objeto imaginário, isto daqui é um prato, é objeto imaginário. Tudo que é corpo é imaginário. Então, os corpos dos atores que estão lá, o corpo que está sentado, que está incômodo, é do imaginário, e o corpo, como já foi falado aqui também, o inconsciente se manifesta onde? No corpo, onde Freud foi ler as cenas e na fantasia, o imaginário da fantasia, o espetáculo, ópsis, em grego, né, do Aristóteles. A ópsis é da ordem do imaginário, aonde o inconsciente se mistura. Então, eu mostro aí o entrelaçamento borromeano entre o inconsciente no imaginário, no real e no simbólico, se entremeado, e no centro, o que é responsável pelo encontro tíquico do olhar e da voz. Então, por exemplo, Fernanda, você tem toda a razão, a gente sai do cinema mobilizado. Agora todo mundo está super mobilizado com Marighella, estou doido para ver o filme Marighella, sai todo mundo super mobilizado, conhecendo toda a história do que está acontecendo no país, e que o filme foi censurado, segundo Wagner Moura, né, porque não verba mais para nada, etc. E a Ancine acabando, né, o cinema nacional com esse governo aí, e que mata tudo, né? Mata gente, mata cultura, mata tudo. Então sai todo mundo muito emocionado. Cala. Claro que toca, que tentam calar, né? O incalável. Mas só que eu acho que há uma diferença entre o cinema e o teatro. O cinema ele é filmado previamente. Entende? Não tem a presença real dos atores em cena. É uma tela de algo que já foi filmado. Toca porque a arte é uma maravilha, né? Que consegue fazer com que o olhar e a voz ali continuem causando efeito uma vez produzido. Mas não tem essa presença tíquica dos corpos, né? Dos corpos, como também no encontro entre analista e analisante, né? Do encontro entre o ator e o espectador, aquele encontro, né, que tem algo desse. Essa modalidade real não aparece no cinema. Não tem o ato falho do ator, não tem o erro do ator, não tem o furo do papo do ator, como tem no teatro. Mas o improviso, né? O efeito da tragédia, por exemplo, da plateia de Édipo, né, da peça Édipo. Porque o que eu reparei, assim, muito, todo mundo repara no cinema, né? Eu posso trazer aqui, inclusive, o Bacurau, por exemplo, naquele momento da resposta, né? Tem aquele tiro do cara, aquele cara que estava lá peladão, vai dar um tiro no... Aí a plateia vai... E também, por exemplo, Relatos Selvagens, que tem ali aqueles surtos todos, né? Mas causam uma risada, uma coisa chistosa, assim, né? Em todo mundo o tempo inteiro, né? Então não tem ali também uma aparição dessa identificação com crimes inconscientes, com as suas tragédias, né? Exatamente. Nessa linguagem também do cinema. Na verdade, o cinema é um derivado do teatro, né? Como a arte cênica, né, e o cinema em seguida permite isso, que o Aristóteles já tinha sacado, que Freud sacou também, que é a identificação do espectador com o personagem que vai realizar os crimes que inconscientemente ele gostaria de realizar. Né? Daí também o efeito catártico, de gozo, né? Nisso aí, que passa através de afetos, digamos, considerados desagradáveis, que seria o teu pavor e a piedade, né? Mas a arte permite que haja um ultrapassamento
desse mal, do desagradável desses afetos para ter um gozo a mais, que é o gozo estético. Então, e que aí provoca, né, também o aspecto xistoso, né? Outro dia eu falei algo assim, que talvez a análise fosse esse processo, né, de sair do trágico para o cômico, de certa forma. E eu acho Isso que é um mesmo. pouco disso. Como que a gente vai ler? Porque a história que está escrita, né? Tem uma parte do seu livro que você fala que todos somos atores de um drama no qual o cenário nos escapa e desconhecemos o autor. Então, esse drama, né, Não que é estamos... mole, né? Genial, né? genial. Genial! É uma frase maravilhosa, né? E esse Começa o livro drama com ela, né? tá na introdução já começa assim. Então É. leiam, porque é muito bom. Esse drama, né? Assim, o que a gente faz com ele em uma análise, né? Essa história, isso que foi escrito e do qual eu não me reconheço, mas passo, né, a me reconhecer aos poucos, algumas migalhas de saber que a gente vai acumulando no análise, né, para entender o que é esse inconsciente que tanto assusta. Exatamente. Então, o que é interessante, né? Que na análise a gente vive, a gente repete, a gente conta a história. E o que o Freud percebeu, gente, esse cara está contando essa história, ele está encenando isso. Tem gente que levanta do divã para continuar contando, e aí então senta e tal, e dramatiza, faz um monólogo, né? Se você for pensar, quando a pessoa conta a sua história, ele faz um monólogo, ele vai encenar esse personagem, aí ele conta, aí a minha mãe falou isso, para com isso, senão eu vou contar para o seu pai, e não sei o quê. Aí ele encena a mãe. Aí ele fala assim, não, mas a mamãe não sei o que, sei que lá. Ele encena o menininho. Aí chegou o pai, pô, o que é isso? O que você fez? Que a sua mãe me contou. Aí ele encena o pai. Então, se você for pensar, o Freud sacou isso logo. Quando ele começou a análise, aí ele falou, gente, é o trato catártico. Mas não é apenas o catártico assim, como entrou na Vulgata, né, o que é a catarse de você soltar, tá com raiva, tem um ataque. Não é. A catarse implica de você reviver, de você viver e sentir aquilo que você está narrando, com todos os afetos que vêm. Então, o Freud percebeu, né, que os pacientes contam essas histórias, mas não contam como um narrador neutro. Eles contam revivendo essas histórias, né? E o que o Lacan vai... Né, a psicanálise vai evoluindo, vai avançando de uma certa forma, né? E o que o Lacan vai mostrar, assim, que, né, no final de análise, a tendência é o sujeito ir se separando dessa história. E aquilo que ele vive de uma forma extremamente dramática, ele pode até olhar para trás e achar engraçado, e ir se destacando. Ou então, tudo bem, eu vivi isso. E aí, dane-se. De você se destacando desses significantes que constituíram a sua história e que te dramatizaram e que você sente e sofre muito com isso, de você ir se livrando de uma certa forma disso, e até o ponto que Lacan chama uma histerização. Quer dizer, essa história, né, ela é ficcional, é uma ficcionalização da sua história por onde rola uma verdade mentirosa. Então, o que ele propõe é que a pessoa vai se destacando dessa história, entende, vendo que, gente, é verdade, sim, mas ela mente. Ela mente. Porque aí você se lembra de um outro pedaço, aí de repente reinterpreta aquilo de uma forma totalmente diferente. Isso. Então, o que é verdade, o que é mentira? Então, não pode ser nem a verdade nem a mentira que norteia a análise. Tem que ser o real. Por isso que Lacan vai, né, dando esse passo, podemos dizer, né, a partir de Freud, sobre essa vivência da historização. Então, eu acho que a análise é um processo também, não só de desvendamento dessa história, desse script que nos rege, desse autor desconhecido que é o inconsciente, mas também da gente se livrar dele, de alguma forma. E mostrar que tem um xixi da língua, que foi maneira como falou, que é engraçado, entende? Vocês esvaziando de sentido essa história toda. E ao esvaziar de sentido, você desdramatiza. Isso, e você só pode esvaziar de sentido se você dramatizou algumas vezes, né? Esgotou alguns sentidos
e pôde deslocar um pouco, né, descolar dessa fixação ficcional, dessa ficção que é fixação, que é essa verdade mentirosa, porque isso que você tocou num ponto assim que eu acho essencial, que é uma análise não leva o sujeito a uma verdade absoluta, ele leva o sujeito a entender que a verdade é mentirosa. É chocante, né? Se os nossos ouvintes não fiquem chocados. A gente tem que avisar isso todo capítulo. A gente sempre tem esse cuidado, acho que choca às vezes. Apostem uma psicanálise porque vale a pena. Porque, na verdade, o Lacan percebeu muito cedo, né, que a verdade, primeiro, ela não pode ser dita inteiramente, e que ele se apoiou muito em Heidegger, com o próprio conceito da verdade, que em grego que é aletheia. Do A privativo, letheia, que vem de letos, que é velamento. Então, o aletos é um desvelamento, um não velamento. Na própria palavra da verdade tem o não e tem o velamento. Isso que Heidegger mostra. Então, a gente não pode separar. Tem o não e tem o velamento, tem o desvelamento, ok, mas continua sempre velada. Porque o velamento faz parte da própria estrutura da verdade. E ele mostra isso etimologicamente, né, com a palavra aletheia. A verdade nunca anda nua, ela anda trajada de mentira. Nesse sentido, né, que a gente pode falar que um processo de análise é uma arte particular de cada um, né, um teatro particular de cada um, porque assim o sujeito ele vai encenando isso ao longo da vida, né, mas quando ele encena isso em análise, isso se transforma e o analista ele está num lugar muito privilegiado, talvez, não sei, porque ele está ali como espectador, né, está como ouvinte, mas ele, ao mesmo tempo, ele é enredado por esse sujeito a fazer parte dessa história, dessa cena, que o sujeito precisa do analista para reviver isso, né, as suas fantasias, e, ao mesmo tempo, nesse processo que ele revive tudo isso, ele vai escrevendo novos atos, novos capítulos, né, é nisso que a gente aposta, né? Então, eu vejo tudo isso que você falou aqui, que eu estou lendo no seu livro, que inclusive eu estou apaixonada, porque eu sou louca pelo seu livro da lição de Charcot. E esse agora veio tomar mais ainda o meu coração, né? Porque a lição de Charcot foi muito importante para mim no meu percurso da minha pesquisa. E esse, com certeza, vai entrar também. Que legal você está falando isso, que legal. Porque está esgotado. Então, você acha que vale a pena reeditar? Eu acho. Sim. Sim, com certeza. Eu gosto muito, então tá muito bom, mesmo. Eu sou suspeita, porque eu gosto muito. Mas, olha, eu vou falar uma coisa que revoluciona um pouco isso que você falou. Está certíssimo, concordo com tudo. Porém, o analista não é quem é o espectador? Isso é uma boa questão, né? Quem é o espectador e quem é o ator na sessão analítica? Tchan, 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 tchan. Porque tudo indica, pelo que a gente está falando, que o analista é o espectador e que o analisante é o grande ator, como eu ensinei, né, brincando e tal, que acontece realmente. Mas aí nós estamos em que discurso? Nós estamos no discurso histérico, que é o discurso do analisante. Ele contando para o mestre, não sei o quê, ele como sujeito dividido, esquartejado entre todos os personagens de sua vida, mas precisa do giro de discurso, que aí vai ter o ato do analista. No ato do analista, há uma inversão. E quem é o ator é o analista. É o analista semblante de objeto A. É o analista que vai interpretar do lugar, não do grande outro, mas do lugar desse semblante de objeto A. Né? Lacan propõe essa inversão. É o analista que é o ator. E o outro vai ser aquele que recebe o ato do analista, com a sua interpretação e com o seu ato, pode ser um ato sem palavras. Eu uso muito a teoria dos discursos, né, quando eu falo do teatro como lado social, porque, para mim, o teatro, então, ele é o próprio modelo dos discursos como laços sociais, porque como é que Lacan define? A primeira coisa que Lacan define os discursos, lá no Seminário 17, são discursos sem palavras. Então, né, isso eu já venho desenvolvendo há muito tempo, desde o meu livro Psicose e Laço Social, como eu mostro que na passagem do campo da linguagem para o campo do gozo,
que Lacan efetua exatamente de 69 para 70 no seminário 17, ele vai entrar no campo do gozo. Mas não é um campo do gozo, todo mundo gozando, né? Você pensa já em William Reich, né? A máquina de orgulho, de orgasmos, nada disso que é o campo do gozo. Gente, o campo do gozo não é um magma de um mar de gozo, de surubas, eu não sei o quê. Não é isso que é o campo do gozo. O campo do gozo é um campo estruturado pelos laços sociais, dentre os quais está o laço analisante-analista, né? Analista-analisante, que é o discurso analítico. Então, está tudo ancorado no campo do gozo. E aí Lacan passa digamos, da primazia da fala que ele desenvolvera no campo da linguagem para a primazia do ato, do dizer, passa do dito para o dizer, da fala para o ato, do enunciado para a enunciação. Então, com isso, eu acho que o teatro também tem muito a nos ensinar. O Beckett tem peças que tem uma peça inteira sem uma palavra. E está tudo escrito o que os atores atuam, que fazem, e tem um grande enredo. No giro de discurso, do discurso histérico para o discurso do analista, quando o analista intervém, quem é o espectador a ser afetado é o analisante. Aí o analista é o autor do ato. Do quê? Do semblante, que eu trabalho muito o semblante como uma representação teatral. O semblante do analista, os semblantes do analista. Só é possível isso acontecer porque o analista não está ali como sujeito, né? Exatamente. Exatamente. Isso que eu ia falar também. O semblante, ele marca isso, né? Ele marca que o Quiné não é o mesmo analista para todos os seus analisandos. Tem algo da atuação dele que muda, porque aquilo que é enunciado na análise pelo analisando, né, vai implicar na atuação do analista. Então tem uma coisa aí que se passa para que a interpretação do analista aconteça, para que essa atuação aconteça, que é o tempo inteiro implicando esse sujeito no seu discurso. Implicando e, pior, causando, provocando, chateando, embaralhando ele, cortando, frustrando. Falar no corte, você estava falando da encenação do analisante que levanta e fala e faz uma cena, né? Eu estava lembrando dos sonhos, dos relatos de sonhos. Eu não sei se vocês reparam, assim, tem uma frase que é muito comum de se ouvir, que está assim: eu estou numa cena e corta a cena, eu estou em outro lugar. Aí entra até uma questão que você põe no livro, é o da dimensão, né? São muitos elementos no mesmo local, de elementos cenográficos no mesmo local, que fala, esse local é a casa da minha avó, mas assim, não sei por quê, porque a impressão é que era o que eu tive no sonho, que era do meu pai, porque tinha uma cadeira ali, né, que eu sentei, não sei onde. Então, são muitos elementos no mesmo local, né, que eu lembrei que você falou da dimensão, das mansões do dito, né, e esses cortes de cena, que são enunciados dessa forma, que eu acho tão interessante. Cortou a cena, eu estou lá em outro lugar. Cortou a cena, eu estou aqui. Muito legal você ter lembrado disso, Luiz, porque o que a gente fala numa análise, né? Como analisante? A gente relata cenas. Sim. E o conceito de cena, que é um conceito do teatro, ele é fundamental para a teoria psicanalítica. Freud usa o conceito de cena para a cena traumática, a cena primitiva, a cena da fantasia. Outra cena. A outra cena, para começar, muito obrigado por me lembrar, a outra cena, que é o primeiro nome do inconsciente, né? Então, isso que é uma coisa muito louca que Freud percebeu. Agora, neste momento, estamos aqui, nós estamos quantos aqui nessa live? 5 pessoas aqui nesse momento, nós todos ligados um no outro, no que a gente está falando, não sei o quê. Ok, só que cada um que está vivendo esta cena tem uma outra cena aqui que está meio comandando, sem a gente notar. Daqui a pouco ela vem e atrapalha, faz a gente dizer uma coisa errada, e diz, não, cala a boca, deixa eu ver. Os tropeços. Então, os tropeços. Então, tem sempre essa outra cena, que é esse lugar do sonho, né? E aí o sonho é um espetáculo teatral, né, que usa todos os recursos. Hoje em dia as pessoas falam filme, né, mas antigamente era teatro, né? Assim como o teatro também, todo teatro é
mais ou menos uma encenação do inconsciente. Mostrar isso que ele falou é muito legal, né, que o Luiz Gama falou, é muito legal porque a gente pode fazer no teatro isso, né? Coloca a casa da avó e coloca a cadeira do pai ali, tá entendendo? Ali. Então, o pai já começa a aparecer naquele cenário simplesmente pela cadeira, né? O cara encena e fala assim, essa é a cadeira que onde o papai morreu. Pronto. Aí já virou a cadeira onde o papai morreu. Exatamente. Né? Me veio agora por associação livre, inclusive a palavra que o Freud usa, né, que é o Schauplatz. E o Platz fala de um lugar, né, assim, quando a gente está pensando, né, no alemão, né, de um lugar que se vê aquilo. E aí é esse o lugar que marca, e aí a gente pode até desdobrar para pensar isso até nos próprios processos da análise online, presencial, sobre o lugar desse Platz, né? Disso de onde ocorre a cena, né? De onde se vive a cena que está ali acontecendo. E é muito importante esse Platz. Platz, né, que em alemão é a praça, né? Uhum, né? Sim. Alexanderplatz. É o Platz. filme do Bergman também, né? Não. Não é do Quem Bergman, é? não. Não lembro agora. Acho que é Bergman, não é um dos últimos. Também não lembro, é outro. E Alexanderplatz é uma praça aí de Berlim? Sim, uma das praças mais né? importantes. Fica 5 minutos da minha casa. É perto, né? Pois é, esse conceito de praça que a gente tem é uma praça, que é uma localidade, numa cidade, tarará, né? Mas quando Freud chama que o inconsciente está numa praça e que é uma outra praça, e é bonito que essa praça, qual é a praça do olhar? Schauplatz. Não. O inconsciente está na praça do olhar. Eu desenvolvo isso também muito no meu livro, né? Um Olhar a Mais, mas tem aí nesse também. Esse Schauplatz. Não vamos esquecer que este lugar é um lugar do espaço psíquico, que não é o espaço cartesiano, nem o espaço kantiano. Não é esse espaço físico que está aqui nessa cadeira. É esse espaço que nós construímos aqui. Por isso que eu acho um online um espetáculo, porque ele demonstra, primeiro, que a análise funciona online, e é uma demonstração que o espaço psíquico ele é constituído pelo tecido da linguagem, pelo real que o escópico entre nós e o invocante, online, ao vivo. Então, esse live é muito importante, que é diferente do gravado. É a live, estamos vivos, vivo na hora. Então, tem o real do vivo, tem o texto da nossa fala, da linguagem, né? Tem a transferência, a libido que circula entre nós, a pulsão e o imaginário também que a gente vê. Então, o espaço psíquico é borromeano. Ele é constituído pelo real, a linguagem imaginária, né? E os afetos. Não tem nada a ver com o físico, ou de nós estarmos respirando o mesmo ar ou a mesma atmosfera. Então, eu acho que isso é muito bom, né? Você ter lembrado da questão que faz a gente pensar no online, que o online, para mim, é uma demonstração da articulação borromeana que Lacan nos propõe no final do seu ensino. A gente falou... Não, pode falar. Você provou que dá para fazer teatro online, né? Com a cena hoje deu mesmo. certo, pessoas choram, se emocionam. Bem lembrado. Exatamente, foi também uma percepção, não sabia se ia dar certo, e deu. A gente colocou cenas gravadas e cenas ao vivo e não dissemos qual é qual. Então ficou muito interessante. Isso também para mim foi uma descoberta, que no cinema você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, dizer assim, olha, os atores estão ali, viu? Os atores estão ali. Não pode, porque está na cara que não estão. Mas aqui, com esse dispositivo, a gente pode. Olha, tem cenas filmadas e cenas que os atores vão estar na sua casa ao vivo, e não vamos dizer qual é. E funciona. A gente falou um pouco sobre essa coisa do lugar, porque a gente teve um episódio do podcast que foi sobre o tempo e o lugar de uma análise, né? Onde a gente colocou que o tempo é o tempo do grande outro, o neurótico está no tempo do grande outro, e o lugar é onde tem transferência. O lugar não é o lugar físico, né? É o lugar por onde opera esse discurso que a gente está falando aqui. Eu acho que se o analisante está no tempo do grande outro, o analista está no tempo da tique.
que é do objeto A. Sim. Ali, aqui e agora. Exatamente, do ato. E do tempo do que a gente só sabe no depois, né? O a posteriori desse ato. A gente só vai saber o que foi esse ato, se foi ato ou não, no a posteriori. Eu achei interessante da fala que o Luiz trouxe da cena. Eu acho que fica claro na fala dele que se a gente vai pelo sentido, o sentido vai para o infinito, né? É o lugar que parece a casa da minha avó, da cadeira do meu pai, que não era a cadeira do meu pai, era a cadeira de uma tia, mas que não era a cadeira que eu vi ontem no céu. E aí vai e não tem fim. Então, é o real, né? Quando Lacan ele se debruça sobre o real, ele está apontando para a importância do real para que a gente não entre nessa coisa infinita do sentido, do sentido, do sentido, né? Da decifração do sentido. E aí entra uma coisa também interessante, que é o enigma, né? O sujeito entra em análise um pouco pelo enigma, né? Do que você quer de mim, né? O que foi lá. Então, se tem um enigma, né? Tem uma possibilidade de se perguntar para construir algo. Se está dado, não tem desejo, né? Não tem nada, porque está dado. Perfeito. Então, tem o que fazer com isso. E o analista vai continuar a manter esse enigma vivo, porque quem vai decifrar esse enigma, o Édipo da jogada, não é o analista. Quem vai decifrar Isso. é o analisante. Então, o papel Exatamente. do analista é ser a esfinge, Exatamente. esfingindo de objeto. Sim, maravilhoso. Eu acho interessante a coisa do enigma, Nossa porque você função é fala esfingir de objeto A. no livro que a arte é mistério e não é imitação. Então, eu acho que nesse Isso. ponto aí, a arte e a psicanálise também tocam, né, em algo que converge. Para uma coisa que o Luiz Scovitch fala da dimensão anti-identitária de uma análise, que a gente vai em direção ao particular, e eu acho Isso. que tem a ver com tudo isso aí. Então é isso. Você se lembra, Juliana, aí na França, o Marx Strauss falou assim, bom, como todos sabem, o teatro é uma ilusão, né? Então, aí a Colette falou, mas é justamente o que está falando é o oposto disso, e o teatro é real. É essa a minha proposta. O teatro, como análise, é real. O sujeito vem cheio do seu teatro de ilusões, né? O analisante. As ilusões, no sentido do passado e do futuro, né? E o analista entra com o teatro do real. Então, acho que isso não é uma coisa... Agora, por favor, meus queridos colegas e amigos, vocês que são jovens, que estão ainda, eu considero, iniciando, né? Mesmo se vocês já podem se achar velérrimos, não sei, que a questão da idade é que cada um acha, mas não desprezem o Lacan do campo da linguagem, o Lacan dos escritos, Quem o me Lacan conhece sabe do que eu não texto desprezo. maravilhoso da direção do tratamento, sabe, Sim. da questão preliminar, sabe? Não vamos, só o último Lacan que é bom, não. Vamos fazer o percurso também, que é super importante e a gente tem muito a aprender. Igual a Freud, a gente não tem que ficar só valorizando a segunda tópica, né? Mas igual a Lacan tem que tomar inteiro, né, o ensino. Tomar Sim. o ensino como uma construção, né? Não é Exatamente. como uma reposição, assim. Chegou nessa parte, a gente repõe tudo que foi dito e cria outra coisa. Não. Não. É uma construção, né? Um caminho que vai dialogando. Aqui eu vou mudar um pouco, aqui não. Né? Acho que é mais por aí. Bom, obrigada, que né? Foi ótimo o bom. nosso papo. Obrigado, Obrigada, gente. Né? Obrigado, Kenel. Obrigada. Prazer ter você com a gente. Ótimo papo. Muito boa a iniciativa de vocês e que continuem com muito sucesso, com muitos furos e muitos papos. Pode deixar. Obrigada. Tchau. Tchau. Bom, hoje com o nosso convidado, a gente encerra o primeiro mês do nosso podcast sobre o tema do inconsciente e a gente volta semana que vem com outro tema e tem mais um convidado aí nesse mês seguinte, que a gente ainda não vai contar quem é, porque
A gente gosta de guardar um mistério. Se vocês quiserem procurar os livros do Quiné, está disponível no site dele, no site da editora atosedivans.com.br. Como, né, não tem acento, fica Atos e Divas, que é, inclusive, assim, um equívoco interessante, né? Divans. Interessantíssimo. Olha, e vão lá ver, viu? Porque tem cada livro maravilhoso, assim. E leiam esse assistam livro. todos os filmes que a gente falou também. E leiam o livro Inconsciente Teatral para poder entender um pouco mais desse inconsciente, enunciação, linguagem e tudo mais. A gente continua por aqui no YouTube, no podcast, né, no Spotify, estamos no Instagram e onde mais? No Twitter. Olha. Aonde mesmo? Nossa. Então podemos Quer fechar dizer- as cortinas aí. Desculpa, eu tinha que fazer algum trocadilho, vocês me conhecem, eu tinha que fazer um. Corta! Isso.